Sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa. O meu nome é Cláudio Fonseca e cá estou eu para mais um episódio. Episódio este, desta vez, feito assim muito à queima-roupa, porque vocês começaram a falar comigo porque tínhamos que falar sobre esta questão do Sri Lanka e, portanto, cá estive eu a fazer aqui uma pesquisa aprofundada e também já era uma matéria que eu vinha a discutir com alguns amigos meus o que estava a acontecer ao longo do tempo, portanto já estava familiarizado com esta situação do Sri Lanka, mais dia menos dia tinha que dar o bafo, e tudo isto por um wokeismo óbvio, mas já lá vamos. Vamos começar por apresentações. Quem é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar então do Tenente Coronel Nadasena Gotabaya Rajapaksa, que pertence a esta dinastia que controla o Sri Lanka há já 13 anos, dinastia de Rajapaksa, que, enfim, tem estado a protagonizar esta escalada de insegurança, de total calamidade neste país, o Sri Lanka, e portanto aquilo que nós estamos a ter são neste momento as imagens da invasão do Palácio Presidencial e, portanto, aquilo que está a acontecer, que também já se sabe, é que o próprio Presidente do país já saiu e tinha dito que iria resignar então no dia 13 de julho. Ele que está basicamente no governo, já está com funções políticas desde 2005, quando entrou para o governo justamente do seu irmão, para ocupar o cargo de Secretário de Estado do Ministério da Defesa e do Desenvolvimento Urbano, e a partir de 2019 tornou-se ele o Presidente do país, com eleições presidenciais. Este partido é o Sri Lanka People's Front, portanto, Frente Popular do Sri Lanka, que politicamente divide-se em duas ramificações. Do ponto de vista económico são extrema-esquerda e do ponto de vista social identificam-se com a extrema-direita. Portanto, já começamos aqui com um partido que consegue conciliar os dois espectros numa ponta e na outra. Aquilo que eu estava a dizer, então, que já vinha a acompanhar esta situação do Sri Lanka há muito tempo com um grupo de amigos, era porque realmente o Sri Lanka estava numa escalada descontrolada do wokeismo, em que, à semelhança daquilo que acontece atualmente na Suíça, o Sri Lanka e a Suíça apostaram forte em desenvolver campanhas para ter uma agricultura sustentável, uma agricultura orgânica, como é dito. E o que aconteceu foi que, no início do ano, começou-se a dizer que não se devia usar pesticidas, nem herbicidas, nem fertilizantes químicos nos campos no Sri Lanka, e inclusive o próprio governo começou a fazer distribuição de fertilizantes orgânicos para a própria população que assim o requeresse. A questão é que isto tudo escala de uma forma brutal, em que em abril o Presidente do Sri Lanka decreta que todo o território do Sri Lanka é exclusivo para a agricultura orgânica, e a partir de abril ficou proibida a importação de justamente o material pesticida, herbicida, mas também dos fertilizantes. Ora, nós sabemos que sem fertilizantes a agricultura não é a mesma, portanto, aquilo que aconteceu foi a azidificação da terra foi-se à vida, e, portanto, a população começou-se a revoltar. À conta disto, a moeda a desvalorizar, e muitos indicam que esta desculpa toda de não usar herbicidas, não usar pesticidas, era porque supostamente estava a haver uma subida galopante de doenças causadas por estes herbicidas, por estes pesticidas e os fertilizantes químicos. Ora, aquilo que a oposição vai dizendo, aquilo que algum tipo de imprensa não controlada pelo governo vai dizendo, é que isto foi tudo para, ao fim e ao cabo, escamotear aquilo que era um aumento de casos relacionados com a Covid-19. Verdade ou falso, não sei, não dá para sabermos quem é que está a dizer verdade, quem é que não está a dizer verdade. Apenas estou aqui a pôr os pratos, tudo o que existe, tudo o que se sabe, estou aqui a colocá-lo, e, portanto, nós olhamos para isto e realmente é uma situação caótica. Mas começaram também, desde o início do ano, a faltar medicamentos,
e isto aqui acaba por corroborar um pouco esta tese de que supostamente é devido à questão da Covid-19, que também não há vacinas da Covid-19, e portanto esta está efetivamente uma situação muito, muito complicada no Sri Lanka. O próprio Primeiro-Ministro também já se demitiu, e agora vamos ver o que é que vai acontecer a este país, que é sintomático deste tipo de posturas que estamos a ter, até porque também está a acontecer isto na Holanda, não é? Portanto, a Holanda também estamos a ter neste momento os protestos dos agricultores holandeses, que o governo também, enfim, basta nós olharmos para os livros de história e percebemos que a Holanda sempre foi um país liberal, sempre foi, aliás, o Luís XIV na altura gozava muito com a Holanda, com os Países Baixos, porque dizia que aquilo era uma república de mercadores. Portanto, estamos a falar, obviamente, quando os Países Baixos conquistam a sua independência em relação à Espanha, que enfim, passam eles a regimentarem-se de uma forma de uma república, e portanto, obviamente que numa Europa que é dominada pelas monarquias absolutas, obviamente que a Holanda acaba por ter este grande problema. E isto o que acontece? Obviamente há uma tradição liberalizante nisto. A questão é que parece que foram para lá uma malta mais progressista, e que está também a querer dar cabo de tudo isto, e portanto estão neste momento a querer confiscar alguns terrenos dos agricultores, estão a fazer com que agricultores não produzam, não queiram produzir, desincentivando tudo isto em nome de uma tal emergência climática, que importa nós falarmos aqui, não é? Porque os agricultores são o setor que menos polui. Isso, aliás, já tem vindo a ser partilhado nas últimas horas, justamente por causa desta questão do que é que polui, o que é que deixa de poluir. O problema está, e isto é obviamente uma das coisas que eu vou ter que falar quando fizer o episódio sobre o nuclear, que é o pessoal vê assim uns documentários e acha que tudo é verdade, acha que é só aquela ponte. Nós temos que perceber que um documentário, quando é feito, ele tem obviamente um objetivo, e o objetivo é influenciar. Obviamente o objetivo daquele documentário é pôr-nos naquele prisma. Vocês vão de reparar que quando vemos um documentário de alguma pessoa, nós, regra geral, ficamos a adorar aquela pessoa, porque o documentário foi feito com esse objetivo, de nós valorizarmos aquela pessoa, de darmos realmente protagonismo àquela pessoa, que depois acabou por, basicamente, não ter nada, não é? Portanto, não ter assim nada especial, mas vimos aquele documentário e achámos fantástico. E, portanto, a mesma coisa tem estado a acontecer com o Cowspiracy, não é? Portanto, que supostamente a culpa do buraco do ozono, em muitos casos, tem a ver com os matadores das vacas, por causa da quantidade de metano que as vacas produzem, porque nós temos que desacelerar o nosso tipo de consumo, etc, etc. Portanto, isto é curioso, é que nenhuma destas notícias estão a passar nos mídias em Portugal, portanto, nem a questão do Sri Lanka, nem a questão da Holanda, dos agricultores. Aliás, os agricultores já declararam guerra, portanto, está a guerra aberta na Holanda, que não pretendem, de forma nenhuma, vergar-se estas lógicas woke de baixar as produções, de querer acabar basicamente com esta agricultura. Para basicamente nós estamos a ver aquilo que está a caminhar, o tipo de alimentação que nós vamos sendo empurrados ao tempo para coisas mais asiáticas, por assim dizer. Eu acho que o pessoal esquece a razão pelo qual os asiáticos, alguns asiáticos, cultura chinesa à cabeça, comerem gafanhotos, comerem insetos. É simplesmente porque foi para lá um senhor chamado Mao Tse-tung impor o comunismo, matar pessoas à fome, e portanto as pessoas, para não morrerem à fome, tiveram que comer chamadas carnes exóticas, como macacos, tigres, cães, gatos, porque reparem, quando os portugueses chegam à China, quando os portugueses chegam ao Japão, não têm nenhum tipo de relatos deste tipo de indumentárias, não tem nenhum tipo de documentário destas iguarias, vamos chamar assim, mas sim pelas indumentárias, pelas roupas. Sim, nós temos grandes descrições de como é que eles são fisicamente, os asiáticos, como é que eles se vestem, e a questão o único grande destaque para a comida é o facto de eles comerem com pauzinhos. Ou seja, não há nada a falar sobre macacos, não há nada a falar sobre comer cães, etc, etc. Portanto, a grande fome foi aplicada pelo regime comunista na China, e parece que nos estão a querer pôr esta mesma
esta mesma imposição, esta mesma forma de pensar, esta forma de estar, este grande reset, enfim, honestamente, quando eles me perguntavam sobre isso, eu sempre respondi aqui que para mim isso era uma grande teoria da conspiração, não tinha pés nem cabeça, mas a questão é que eu começo a ver que realmente as coisas começam a ir para esse círculo, e por falar em círculos começam a aparecer os números, os círculos por todo o lado. Enfim, já estou como o Tuga liberal, começar a ficar paranoico com esse símbolo a aparecer por tudo e por nada, não é? Mas pronto, assim, um episódio muito a frio, é isto que está a acontecer do outro lado do mundo no Sri Lanka, e isto também está a acontecer aqui à nossa porta na Europa, com a Holanda. Portanto, obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, não se esqueçam de gostar, partilhar, subscrever e dar as 5 estrelas na Apple Podcast e no Spotify também. Um abraço e vemos até à próxima. E como vocês sabem, e eu costumo então dizer mais, vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.